Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui no canal Só Psicanálise, né? Para, enfim, conversar um pouquinho com vocês sobre o curso de psicanálise lacaniana. E em seguida a esta apresentação, eu deixarei para vocês aí uma aula amostra. Vai rodar aqui nesse vídeo uma aula amostra que fora sedimentada no curso, para que vocês possam ter uma noção mais abrangente, mais clarificada de como que funciona o curso de psicanálise lacaniana. Mas falando um pouquinho sobre as características que abarcam o curso, né? Vejam bem, todo mundo diz, né, que a psicanálise lacaniana é uma psicanálise difícil, mas também depende muito de como esta psicanálise é elucidada, explorada, explanada. Então eu procuro no meu curso usar uma linguagem acessível, uma linguagem didática para que seja confortável o entendimento do aluno, né? Aquele aluno que não tem ainda uma familiaridade acentuada, que inclusive é o meu público-alvo, né? Aquele aluno que está começando agora os seus estudos na dimensão da psicanálise e de repente tem um interesse aí pela psicanálise lacaniana. Então, dado a isto, eu busco usar uma linguagem acessível, uma linguagem didática, né? Para que seja confortável a compreensão, porque eu viso muito os iniciantes na psicanálise, tá bom? É um curso que não confere título de psicanalista, vale frisar, certo? É apenas para reforçar o aprendizado na área da psicanálise. Porém, confere certificado de hora complementar. Cada módulo, o curso ele é dividido em módulos, tá? E cada módulo vai conferir um certificado de hora complementar. Então vamos lá, você está no primeiro módulo. Acabou o primeiro módulo? Pronto, este primeiro módulo já confere um certificado de hora complementar, certo? Então, como que você vai adquirir o seu certificado? Você pode mandar um e-mail que vai estar lá sedimentado na plataforma, certo? O e-mail para dúvidas. Por meio desse e-mail, você pode mandar o seu nome completo e dizendo assim, Caio, olha, cessei o primeiro módulo. Daí eu vou mandar para você o teu certificado, né? Com as horas complementares correspondentes a este módulo, que no mínimo são 20 horas, tá? Os meus certificados são abarcados por no mínimo 20 horas de aula complementar, certo? Então é um curso contínuo, tá? Não tem aí prazo para finalizar, porque a psicanálise lacaniana, ela é extensa. Então eu sempre vou ter alguma coisa para falar sobre a psicanálise lacaniana. Portanto, não é um curso que tem prazo para finalizar, é um curso contínuo, certo? E suas dúvidas, elas podem ser enviadas por e-mail, tá? Que vai estar lá sedimentado na plataforma. E aí a tua dúvida, este é um dos grandes diferenciais do meu curso. A tua dúvida será transformada em uma aula, tá? Para o curso. Eu não vou te responder por e-mail. Eu vou te responder por meio de uma aula que será sedimentada lá na plataforma, tá bom? As aulas não são ao vivo, são gravadas e por isso estarão sempre sedimentadas na plataforma para que seja assistida no horário mais conveniente para o aluno e você vai ter um acesso ilimitado à plataforma, certo? A partir de um valor mensal de R$ 50. Então você faz a sua assinatura na plataforma referente ao curso, né? E você vai sempre, mensalmente, estar pagando um valor de R$ 50. Com isso, você vai ter acesso ilimitado a todas as aulas. Caio, e quando eu não quiser mais acessar? Tudo bem, você cessa o seu pagamento e a plataforma automaticamente irá bloquear o teu acesso sem maiores prejuízos, certo? Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui para vocês uma aula mostra que foi uma aula referente a uma dúvida de um aluno, tá bom? Deixarei aí rodando para vocês e o link de inscrição no curso vai estar aqui na plataforma do YouTube no comentário em destaque.
Se interessou, clica no link que você será direcionado para a página do curso e assim você vai ter informações mais abrangentes no que diz respeito ao funcionamento do curso, bem como o campuzinho lá onde você vai poder fazer a sua inscrição, seu pagamento e de imediato já vai ter acesso à plataforma, beleza? É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e fiquem aí com uma aula amostra do curso, tá bom? Bom, gente, vamos dar início a mais uma aula aqui para o curso de Psicanálise Lacaniana. Nesta aula eu estarei fazendo para vocês uma elucidação referente à dúvida de um aluno, do Júlio. O Júlio me manda um e-mail dizendo o seguinte: Caio, não consegui entender a relação entre o complexo do desmame e o estádio do espelho. Para mim não ficou claro esta ligação, para mim não ficou claro no que é que o complexo do desmame fundamenta o estádio do espelho. Gostaria que você me explicasse essa questão. Pois bem, esta aula aqui visa focar nessa indagação do Júlio, né? Ele não entendeu a questão de um complexo de desmame fundamentar, ser um dos complexos, né, que fundamenta o estádio do espelho. Veja bem, o complexo do desmame, ele vai se dar aí, ele começa a ser uma realidade na vida do bebê a partir dos 6 meses, né? É importante que o desmame ele comece a ser uma realidade a partir dos 6 meses. Vimos na aula anterior que é importante ser um feitio que se dá gradativamente, tá? Por que que é importante o desmame, né? Porque é na fase da amamentação que a criança está ali em uma relação simbiótica com a mãe. Como eu falei para vocês, como eu expliquei para vocês na aula anterior, nesta fase há uma ligação, há uma relação simbiótica da criança com a mãe, por meio da amamentação. Qual que é o primeiro objeto de amor da criança? É os seios da mãe, né? E aí, nessa relação simbiótica, não envolve apenas o ato de matar a fome, né? A criança estabelece ali, até porque ela está na fase oral, né? Ela estabelece ali um amor que vai para além da necessidade de matar a fome. Ela estabelece uma relação com esse seio que vai para além dessa necessidade fisiológica. Como eu falei, né, é a primeira relação de amor que a criança estabelece. Neste momento ela está fragmentada, ela não consegue se ver como um corpo à parte da mãe. Ela enxerga a mãe, conscientemente falando, como uma extensão dela, né? Ela só se sente inteira em acoplamento com a mãe, até porque ela está ali abarcada por necessidades muito primitivas, que inclusive até para saciar a sua fome, ela precisa deste outro, ela precisa deste objeto de amor que é o seio da mãe. Quando a gente é adulto e está com fome, a gente vai lá e come, né? Sem necessariamente precisar de um outro para suprir esta necessidade, né? Então veja bem, a partir dos 6 meses se inicia aí o desmame, onde precisa ser gradativo, né? Não pode ser uma cisão brusca, não pode ser uma cisão da noite para o dia. Esse desmame precisa acontecer de modo gradativo até que a criança
entenda que ela sobrevive sem esse objeto de amor. Ela sobrevive sem os seios da mãe, né? Aí veja bem, em paralelo ao complexo do desmame, começa-se o estádio do espelho. Então, o complexo do desmame fundamenta o estádio do espelho, né? A criança começa ali a perceber uma imagem no espelho, né? Pega uma criança com 6 meses de idade, coloca ela em frente ao espelho, né? Ela vai se deparar com uma imagem onde inicialmente ela não vai entender como sendo a sua imagem, né? Ela não vai entender a sua imagem, ela não vai entender como sendo um inteiro. Ela não vai reconhecer a sua imagem, até porque se você pega uma criança de 6 meses de idade no colo e a mostra ali no espelho, ela vai entender que ela e este outro que está com ela nos braços ali diante do espelho, há de ser uma pessoa só, há de ser um único, uma pessoa única, né? Então, se a mãe pega a criança e coloca a criança diante do espelho, ela não vai entender que ela é um inteiro nos braços de um outro. Ela vai entender que ela e esse outro é único, há de ser uma única pessoa. Na medida que o desmame ele vai avançando gradativamente, né? E essa criança vai se vendo ali no espelho, né? Essa maturação no que diz respeito à sua inteireza vai se dando de modo gradativo também. Mas por que isso é possível? Porque o desmame está acontecendo. O desmame está evoluindo. Cada vez mais essa criança, ela vai separando-se desse objeto de amor que há de ser o peito da mãe, que há de ser o seio da mãe, né? E cada vez que ela vai se separando desse objeto, ela vai maturando a ideia de que ela é um indivíduo, ela é um outro e não necessariamente uma extensão da mãe. Então veja, o estádio do espelho vai se estendendo dos 6 meses aos 18 meses, 1 ano e meio mais ou menos. É o estádio do espelho, é a realidade do estádio do espelho. Então veja, na medida que a criança começa a engatear, né? Começa a andar pela casa engateando sozinha, né? E ela vai se vendo ali no espelho, vamos lá, ela está engateando. E aí ela se vê ali no espelho. Quando ela olha aquela imagem, não necessariamente ela está com um outro, não necessariamente ela está nos braços de um outro, ela está sozinha ali diante do espelho. Ela vai olhar e ela não vai entender que é ela. Ela vai entender que é um outro bebê, mas não ela. Por quê? Ela não está com um outro. Então ela só é alguma coisa se ela estiver com um outro ali diante do espelho, porque esse outro é que a torna inteira, sabe? Então, quando ela vê aquela imagem ali em sua inteireza, ela não vai se reconhecer, ela não vai entender que aquela imagem se trata do corpo dela. Ela vai achar que é um outro bebê. Mas vamos lá, o desmame está acontecendo, né? Cada vez mais ela está sendo desmamada, cada vez mais ela está sendo separada desse objeto que há de ser o seio, que torna única com a mãe. Isto, na medida que vai evoluindo e ela vai se vendo ali diante do espelho, a maturação vai acontecendo. Chega um momento que ela começa a andar sozinha. E aí ela se vê ali diante do espelho. Então ela começa a se reconhecer. Isso é possível a partir do momento que o desmame vai evoluindo, a partir do momento que o complexo do desmame vai evoluindo. Então ela começa a se reconhecer e a se perceber como um inteiro, sabe? Não um fragmento.
Ela começa a entender que ela é um indivíduo, ou seja, que ela é individual do outro. Por que isso é possível? Porque o complexo do desmame está avançando, sabe? Porque cada vez mais ela está sendo desvinculada do seio da mãe. Na medida, cada vez que ela vai sendo desvinculada do seio da mãe, ela vai se olhando no espelho e ela vai maturando a ideia de que a mãe não é uma extensão dela. A mãe é um outro à parte dela. E ela vai ganhando autonomia, ela vai ganhando a sua individualidade, a sua subjetividade, a sua singularidade, entende? Então é por isso que o complexo do desmame há de ser um dos complexos que vai fundamentar, que vai dar fundamento ao estádio do espelho, entende? Então é isto. O Lacan ele vai falar muito do complexo do desmame, né? No texto, em seu texto nomeado como complexos familiares. Entende? Eu vou deixar o texto aqui para vocês, vai estar aqui em PDF, na parte inferior do vídeo, sedimentado na plataforma. Quem quiser ler o texto, é importante para ter uma noção mais abrangente, mais amadurecida acerca do complexo do desmame. E aí, como eu falei para vocês, o complexo do desmame não é o único que vai fundamentar o estádio do espelho, né? Porque não é o único complexo familiar. Temos aí o complexo de intrusão e temos aí o complexo de Édipo, que também fundamentam o estádio do espelho e que a gente vai ver aqui neste módulo, tá bom? Espero que tenha ficado claro essa vinculação, né, do complexo do desmame ao estádio do espelho, mas se não ficou claro, pode continuar mandando e-mail com o que ainda há de ser ponto de dúvida para que eu possa trazer aqui para o curso e transformar em uma elucidação, transformar em uma aula, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela confiança de vocês no meu trabalho. Mais uma vez saliento que o e-mail para dúvidas vai estar aqui também, na parte inferior do vídeo, sedimentado na plataforma. Teve alguma dúvida com relação a alguma aula, manda para mim, porque eu transformo a tua dúvida em aula, tá bom? É isso. Até as próximas gravações.